Pessoal, a live caiu, não sei o que é que houve, não sei se foi a internet tornar, certo? Só um pouquinho. Não sei o que houve, Pronto. gente, mas a live caiu, não sei. Mas vamos lá, vamos tentar retomar o raciocínio, né? Eu vinha falando que em 1973 a gente vai ter aí o auge, né, do milagre econômico, em que o Brasil ele vai ter aí 14% do seu PIB, né? E a partir de 1973 essa curva de crescimento começa a oscilar negativamente. Em 1973 a gente marca 14% de crescimento ao ano, mas a partir desse ano nós vamos ter, em 1974, um crescimento de 9%, depois para 5%, e aí lá na parte final da ditadura, essa curva ela oscila negativamente. O PIB brasileiro ele vai encolher. Isso vai ser causado pela extrema dependência do Brasil em relação ao petróleo. Como esse produto ele foi, o preço dele aumentou demais, né, isso afastou o investimento. Joel? E educação. No governo João Goulart, para vocês terem uma ideia, a legislação brasileira ela previa, pessoal, que houvesse 12% do PIB brasileiro destinado à educação. E essa mesma legislação ela obrigava que os estados e municípios utilizassem 20% do orçamento na área da educação. Em 1970, já na ditadura militar, esse percentual do PIB foi para 7,6% e depois caiu para 4,30%, 31% aí em 1975, e subiu um pouco em 78, chegando a 5%. Então, nós tivemos uma diminuição pela metade, né, dos investimentos no setor público, justamente porque a ditadura priorizou um investimento na educação privada, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, no campo da saúde, nós vamos ter um crescimento vertiginoso de hospitais privados. No início da ditadura, o Brasil tinha 944 hospitais privados. No final da ditadura, a gente tinha 2.121 hospitais privados, tá bom? Agora, o que são as consequências desse milagre econômico, tá bom? O milagre econômico, pessoal, ele vai gerar um endividamento do PIB, tá bom? O endividamento do PIB, aí no início da ditadura, em 1964, era de 15%. Então, 15% do nosso PIB era comprometido com a dívida pública. No final da ditadura, era 54% do PIB que era comprometido com essa dívida, tá bom? A dívida externa, para vocês terem ideia, ela cresceu 30 vezes durante o período da ditadura militar. Saiu de 3,4 bilhões, pessoal, para mais de 100 bilhões em 1985. A inflação, que durante o período militar oscilou para baixo, Meu Deus. uma diminuição, tá bom? Em 1975, se lá em 64 os militares pegaram a inflação a 100%, eles entregaram em 1985 a inflação a 231%. Então, isso gerou um aprofundamento da desigualdade social. Os números da economia, do crescimento econômico que a ditadura militar ela representou para nós, né, ela não se traduziu em melhora social, porque essa riqueza ela não foi distribuída, porque essa riqueza ela não foi colocada em investimento público. Ela favoreceu aquele 1% da sociedade brasileira que enricou ainda mais durante a ditadura militar. Mas isso não se traduziu em melhoras. Tanto é que quem foi que pagou essa conta desses empréstimos? Foram os trabalhadores que tiveram seu salário achatado. O salário durante a ditadura militar não sofreu nenhuma alteração acima da inflação, foi sempre abaixo. Então, nós tivemos aí um achatamento, uma perca de 50% dos ganhos reais do salário mínimo. O preço das coisas subia e o salário mínimo continuava aqui.
Então, o que que houve? Houve uma queda gigantesca do valor do salário mínimo, né? Então, tudo isso se traduz numa política econômica desastrosa, né? O Delfim Neto, que na época era o ministro da Economia, ele usou uma frase que diz assim, primeiro é preciso inchar o bolo para depois repartir ele. O bolo foi inchado. O Brasil cresceu até 14% ao ano, mas essa riqueza ela nunca foi distribuída, ela nunca foi colocada em investimento público de fato para melhorar a qualidade de vida das pessoas através dos investimentos em saúde e educação. Ele serviu para concentrar a renda na mão de 1% da população brasileira, que é a nossa elite, tá bom? A elite brasileira são essas pessoas que ganham milhões por mês, não é você que compra um carro financiado 72 vezes e que acha que tem propriedade privada e que é capitalista. Essa elite é 1% total da população brasileira que sobrevive do rentismo, que sobrevive da exploração da riqueza dos outros. Isso gerou um aprofundamento drástico da desigualdade social no Brasil. E esse problema ele reverbera até hoje. Nós temos um dos piores índices de desigualdade no mundo. Nós colecionamos vários índices negativos. Com certeza, um dos piores é o índice da ditadura, é o índice da desigualdade social. Passar para o Ronald. Pessoal, já para a gente terminar, eu acho que a nossa live está muito boa. Inclusive, tem até a participação de amigos bolsominions. Isso é ótimo. Eles nos perseguem onde a gente está. E que bom que o conhecimento ele é perseguido, ainda bem. Né? Ruim seria se o conhecimento não fosse perseguido, porque, de fato, a gente não estaria fazendo o que nos pede, né, na verdade. Pessoal, para nós terminarmos, né, foram 21 anos, né, de um período trágico para a história do Brasil, período que deixou marcas profundas, como o Joel colocou, para a nossa economia, né, para as pessoas. Existem aí estimativas, conforme a Comissão Nacional da Verdade, que mais ou menos aí existem 434 pessoas que sumiram na ditadura brasileira, né? Existem ditaduras que foram piores, né? Com certeza, a ditadura chilena, por exemplo, ditadura muito pesada, né? A ditadura argentina também é uma ditadura muito tensa, muito pesada, mas nós tivemos também essa marca no nosso país, né? Aí a Comissão Nacional da Verdade concluiu os seus trabalhos, né? E 434 pessoas estão sumidas, elas morreram ou estão desaparecidas, as famílias não tiveram acesso a elas e nem mesmo a seus corpos para poder enterrá-las, né? E aí é um período que, a partir de 1982, ocorre um período que nós chamamos aí de redemocratização, né? A chamada abertura lenta, gradual e segura. Esse período é um período em que, aos poucos, o Brasil ele vai retornando à normalidade democrática, né? Nós vamos voltar para a democracia, né? O Brasil, né, a partir de 82, começa a voltar a essa normalidade democrática. O presidente, na época, João Batista Figueiredo, ele sinaliza, a partir da lei de anistia, né, o retorno a essa normalidade democrática, mas a própria lei de anistia ela é uma lei, de certa maneira, que beneficia principalmente a vida dos torturadores, né? Não apenas aqueles que estavam exilados fora do Brasil, mas também os torturadores foram beneficiados, principalmente os torturadores, eles foram beneficiados com isso. Em 1982, nós também vamos ter a disputa, que vai acontecer, uma disputa muito grande na época, que era por como a eleição iria se dar. Se iria acontecer uma eleição direta ou se seria uma eleição indireta, né? E aí nós vamos ter diversas disputas, né, no Senado e na Câmara, né? E aí vai ser proposta uma emenda à Constituição da época, que era a emenda Dante de Oliveira. E essa emenda vai ser votada e tal, e ela vai ser, de certa maneira, não aceita pelo Congresso, né? Primeiro presidente da República Brasileira, no período pós-ditadura, né, o Tancredo Neves, vai ser eleito de maneira indireta, né? A gente sabe também que na história o Tancredo Neves, ele adoeceu, né? Ele não morreu. E aí, no lugar dele, assumiu o presidente José Sarney, né? Mas o primeiro presidente do Brasil, ele foi eleito de maneira
indireta, né? Esse é o período que nós chamamos de redemocratização. Algo que eu quero destacar é a questão do movimento chamado de Direta Já, né? Um movimento super importante nesse momento. As pessoas elas vão para as ruas, elas vão se manifestar de maneira popular mesmo, elas vão sair às ruas, vão se manifestar pedindo pelo fim da ditadura militar, né? E, de certa maneira, a gente pode ver que uma ditadura que teve início com a participação de uma elite e terminou com a derrocada a partir do povo, né? O povo, as ruas, os estudantes, as instituições como, por exemplo, a OAB, né, que vai ser criada nesse período. Nós vamos ter também a UNE, várias instituições universitárias também vão lutar pelo fim da ditadura, né? E assim, gente, nós temos que compreender as marcas e as sequelas deixadas por isso, né? E aí, eu queria puxar, Joel, mais para uma discussão contemporânea, né? Uma discussão mais do agora, em relação a como as pessoas interpretam a ditadura. É vergonhoso nós vermos pessoas participarem de manifestações, irem às ruas, pedir pela intervenção militar. Vários cartazes pedindo intervenção militar já. Isso é extremamente vergonhoso, né? Para nós, historiadores, é vergonhoso porque até mesmo, eu, pelo menos, às vezes, não sei se o Joel se sente assim, mas às vezes eu me sinto, o que eu estou fazendo enquanto historiador, né? Porque as pessoas, elas não têm consciência histórica e possivelmente vão acabar repetindo, porque a gente sabe que algo que levou os militares na época a darem esse golpe não foi simplesmente a vontade deles, mas porque também havia uma espécie de clamor social que havia pedido isso. Nós temos, por exemplo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Acho que foi o Marcelo que perguntou, onde o que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Foi uma marcha, né, com muitas pessoas, a elite brasileira, junto com a Igreja Católica e essa galera toda, vão sair às ruas mesmo para se manifestar pedindo pela intervenção militar, né? E aí nós temos algo muito parecido hoje, muito parecido mesmo, as pessoas indo às ruas, se manifestando, pedindo intervenção militar. E aí, gente, nós temos que compreender que tudo isso faz parte de um discurso, pronto, que se quer legitimar, né? Mas que vai, de certa maneira, financiar a ditadura militar, né? Como eu falei em uma live anterior falando sobre a questão do governo Bolsonaro, eu acredito firmemente, não sei se o Joel tem essa mesma percepção que eu, mas eu acredito que firmemente o Bolsonaro ele está se preparando, né, para, de certa maneira, um golpe de Estado, né? E a gente sabe que um golpe de Estado ele vai posteriormente ocasionar a uma ditadura. Eu acredito muito, muito mesmo nisso. Então, é vergonhoso nós vermos pessoas passando vergonha, na verdade, apoiando mito, ditadura. A consciência histórica dessas pessoas, onde é que foi? Nós percebemos que pessoas morreram, pessoas foram massacradas, que a liberdade das pessoas foi cerceada. E aí, o que é que ocorre? Nós temos, então, pessoas que não têm a consciência histórica e que hoje querem repetir o passado, né? A gente sabe que o passado ele não se repete, né? Mas é possível a gente ensaiar ele no presente. E aí é extremamente vergonhoso a gente ver essas atitudes, né? Eu queria deixar uma fala mesmo de conscientizar a gente, porque isso é algo nefasto, né? E aí eu trago uma frasezinha que o pessoal usa muito hoje. Vamos estudar a história porque de burro já basta o presidente. Vamos estudar a história porque de burro já basta o presidente, né? Então, vamos estudar realmente, conhecer o nosso passado. Uma sociedade que não sabe do seu passado não tem sentido viver no presente. Não tem sentido viver no presente, né? Então, eu deixo essa fala realmente de a gente construir essa consciência histórica, né? Passo aí a bola para o Joel. Bom, pessoal, esses os nossos comentários finais, não é? Para a gente se despedir, né, da nossa live de hoje, que foi sobre ditadura militar. Falar mesmo do nosso papel social, não só enquanto historiador, quanto estudante de ensino médio, mas também como cidadão, como ser humano, que é da defesa da vida acima de todos.
né? Muitas vezes se coloca o debate sobre se a pessoa mereceu ser torturada, se a pessoa era comunista ou qualquer outra baboseira que as pessoas falem. A tortura ela não é justificável. Né? Não existe algo humanamente possível que justifique a tortura. A tortura é algo terrível, é algo desumanizante, é algo que degrada a nossa condição e que nos envergonha enquanto seres humanos. Pelo menos para mim, eu sinto vergonha de conviver com pessoas que apoiam a tortura, pessoas que homenageiam torturadores e levam isso, às vezes, até na brincadeira e por aí vai, mas é porque não tiveram uma pessoa próxima que sofreu tamanha violência, uma violência cruel. De todas as violências, talvez a tortura ela seja a mais covarde que existe. E hoje nós enfrentamos esse desafio de conseguir superar as marcas dessa ditadura. Infelizmente, a ditadura militar ela deixou marcas profundas no Brasil. O autoritarismo ele está presente nas nossas instituições, nos nossos comportamentos, na nossa inabilidade de lidar com o pensamento divergente. Então, hoje nós procuramos sempre culpar o outro, isolar o outro, perseguir, e tudo isso é uma marca da mentalidade que foi profundamente difundida durante a ditadura militar. Hoje, infelizmente, nós temos um quadro muito ruim. Ruim em todos os sentidos. Economicamente ruim, a não ser que você seja membro de 1% da população mais rica do Brasil, Isso. Você não tem como se beneficiar dessa lógica econômica neoliberal. A não ser que você seja uma pessoa que se beneficie diretamente disso, não há o que comemorar. É um período também de negação da ciência. Recentemente, eu pelo menos presenciei pessoas que, após o pronunciamento do presidente, foram dizer que não existia pandemia. Né? Hoje, a gente está tendo que defender o óbvio. Hoje, a gente está tendo que ir para as redes sociais dizer que a pandemia ela existe. A gente está tendo que dizer que a Terra é redonda. Pelo amor de Deus, pessoal. Como é possível existirem seres humanos que difundam esse tipo de pensamento, que acreditem nisso piamente? Pessoas que defendem a tortura, pessoas que pedem a volta do AI-5 sem ao menos saberem o que é AI-5, né? Sem saberem o que é AI-5. Nós precisamos de mais democracia. A nossa formação nacional não permitiu que nós conhecêssemos o que é uma democracia verdadeira. A maioria de nós é colonizado, mas tem a mentalidade de colonizador. Você pode até pensar como a elite, você pode até ter o mesmo discurso que a elite brasileira, mas você não vai se beneficiar disso. Você pode ter a alma de rico, mas se na materialidade, se na realidade você é pobre, você vai sofrer com isso, de um jeito ou de outro. Então nós precisamos ter em mente, pessoal, o nosso dever enquanto cidadão. Nós precisamos e nós podemos divergir um dos outros, mas isso deve ser feito em um ambiente democrático, em um ambiente seguro, onde após eu divergir de vocês, eu e vocês podemos ir para casa tranquilamente com a certeza de que nós não seremos sequestrados, torturados e mortos, tá bom? Então hoje nós precisamos preservar a nossa democracia, ampliar os direitos sociais, garantir a inserção dos excluídos na nossa sociedade, aumentar os investimentos públicos em educação, em ciência, em saúde, em segurança. Não é com discurso, tá bom, que a gente vai mudar a realidade. A gente vai mudar a realidade com ação. Não adianta dizer que o Brasil está uma droga, que eu vou mudar daqui para frente porque eu sou o salvador da pátria, porque eu sou o Messias, se na minha prática eu faço destruir ainda mais o país. Então, esse é o recado que eu quero dar para vocês. Desejar um abraço aqui do fundo do meu coração vermelho para todos vocês. Mandar um alô também, uma pessoa que eu tinha esquecido, mas eu tinha dito que eu ia dar esse alô, para o nosso grande camarada, doutor David, professor da escola, tá bom? David, você está aqui, ó, eu estou usando vermelho por sua causa hoje, tá bom? Gente, um abraço, até a próxima, viu? O Jean está aqui colocando a mão do lado. O Jean quer aparecer? Não, aparece aí, Jean. Jean, Pessoal, aparece aí, Jean, pode ser, mano. Pessoal, eu quero agradecer também a vocês, quero agradecer o Joel, agradecer também aí a questão do nosso diretor Paulinho, né, na escola, que sempre incentiva a gente. Nós queremos agradecer realmente
pessoa que nos contribui com a gente mesmo e acredita no nosso trabalho. E a gente espera que esse momento tenha sido um momento proveitoso para vocês. Joel, o que é que você acha de a gente colocar um momentozinho de perguntas? A gente dá aqui uns 5 minutos, pode ser? Pode ser. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa que tenha ficado incompreendido, vocês podem colocar aqui que a gente pode ter um tempozinho aí, né? Se vocês tiverem com vontade mesmo de participar, a gente pode responder algumas perguntas, algumas indagações que vocês tenham. Vamos dar só um tempinho, certo? Ah, só uma coisinha aqui, vamos fazer aqui o merchandising aqui, né? Usar a palavra americana, americano. Eu criei um canal no YouTube, né? 2 canais no YouTube, um de história e outro de filosofia. Um é História para Pedestres e outro é Filosofia na Lata. Então, quem quiser lá se inscrever no canal e tal, essa live que eu e o Joel fizemos agora vai estar no canal História para Pedestres, né? Então, quem quiser assistir novamente, ela vai estar lá para assistir, certo? Para quem quiser assistir novamente. Estão pedindo para mim cantar, não vou cantar porque esse aí fica para o Felipe Cantor, lá do Palhano. Ah, gente, só para a gente já terminar, o pessoal está colocando perguntas, né? Quero fazer um agradecimento a 2 pessoas, certo? A Bia, né, Clara Bia, e também ao Felipe, né, do Palhano, que me ajudaram aqui. E também a Maria, desculpa, a Maria Clara também. Essas 3 pessoas que me ajudaram a criar o canal. Volto já. Né? Os canais. O Joel, que foi o Joel? O que houve? Peraí, antes aqui, baixa o volume da TV e me escuta pelo telefone. Camarada Ian, tamo junto, camarada. Agradecer a Bia, agradecer a Maria Clara e o Felipe também, que ajudaram a postar, né, as coisas, montar o canal. E também por organizar tudo aí comigo, certo? Tá aí o Jean aí, ó, futuro historiador, futuro sociólogo. Olha aí, ó. Sai, Jean. Não, deixa eu ficar. Joel, bom, então, pessoal, acho que está satisfeito. Eu agradeço a vocês, pessoal, pela vontade de vocês participarem com a gente, né? E foi muito bom. Que a gente puder ajudar, a gente quer realmente, como o Joel colocou, né? Não adianta a gente ser colonizado, mas a gente ter essa ideia de colonizador, né? Como o Joel colocou. E eu também ponho aqui. É vergonhoso, por exemplo, uma pessoa de classe média, né, ou de classe média baixa, defendendo, por exemplo, Bolsonaro. Nessas passeatas que fazem, a gente não vê nenhum Fiat, né? A gente não vê nenhum carro popular, né? A gente vê carro de gente rica. Como é? Nenhuma Pop 100. Nenhuma Pop 100, né? A gente só vê essas motozinhas caras, que é aí no valor de 50, 100 mil reais para frente, né? Então, assim, eu estou pensando aí um conceito, criar uma síndrome, né? Uma doença aí, mas é a doença do Bolsonaro, né? Quanto mais feia, melhor. Eu acho que é essa síndrome que a gente vive hoje. Quanto mais feia, melhor. Pessoal, então, no meu nome aqui, agradeço a vocês, né? Foi muito bom. E a gente tá junto. Joel, os finais aí. Um abraço para todos vocês e um beijo no coração e até a próxima. E fiquem em casa, desobedeçam o presidente. Pessoal, valeu, até mais, tchau. Tchau.